Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Jesus se apresenta como Senhor do sábado. Ele diz também que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi feito para servir ao homem e não o homem se tornar escravo do sábado. O sábado foi estabelecido por Deus como um dia de descanso e santificação do seu nome. Ou seja, foi feito para que o homem pudesse, com a sua vida, com a sua conduta, com tudo o que ele faz, ele pudesse santificar o nome de Deus. Era necessário separar, sim, esse dia exclusivamente para Deus. Mas isso devia ser um momento de alegria e não um peso, como estava sendo na época de Jesus. Só para nós termos uma ideia, os judeus criaram tantas regras em torno do sábado, que não era permitido procurar insetos nas roupas no sábado, fazer nós, acender lâmpadas, escrever mais de uma letra, colocar talas em um braço quebrado, dentre outras coisas que algumas chegam até ser absurdas. Na sexta-feira ainda era permitido colocar pão no forno, desde que formasse uma casca antes do sábado. Portanto, Jesus claramente não está contra o mandamento que fora dado por Deus, e sim contra as regras que foram criadas em torno dele. Jesus é Senhor do sábado, e ele veio para obedecer o sábado como um dia de santificação, louvor a Deus, descanso, mas também um dia onde pudesse servir a Deus com alegria e não como algo pesaroso. O mais importante, então, nesse momento, é atender às necessidades das pessoas do que obedecer às regras ensinadas por homens. Em outro lugar, Jesus diz aos fariseus: Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Os fariseus veem na ação de Jesus, dos discípulos, a quebra do mandamento. Jesus vê suas necessidades sendo atendidas. Por causa dessa atitude dos discípulos, Jesus ele é confrontado pelos fariseus, ele é advertido como se estivesse quebrando
o mandamento. E a diferença entre Jesus e os fariseus está justamente aí, que eles chegam com as regras, eles não apresentam a palavra. E Jesus cita o exemplo do rei Davi, em 1 Samuel 21, de 2 a 6, para mostrar que a atitude deles, dos fariseus, é extrema e não constava na mente e no coração de Deus, pois Deus sempre se preocupou com as necessidades das pessoas. É uma pena que hoje em dia muitas pessoas simplesmente gritam: não pode, não é assim, não é desse jeito, não é daquele jeito, mas ninguém abre a Bíblia para mostrar: olha o que Deus falou. Está aqui, olha. Não pode acender a lâmpada no sábado. Não pode fazer nós no sábado, porque você senão vai estar trabalhando e você vai quebrar o mandamento. E assim por diante. Regras humanas. Todas as vezes que você tiver uma boa ideia, contraste a sua ideia com a palavra de Jesus. Havendo concordância, continue falando. Mas se não houver concordância, ouça Deus falar e obedeça a sua palavra. Assim fica evidente o legalismo feroz dos fariseus, que guardam, na verdade, a letra e esquecem o conteúdo espiritual do mandamento. Esquecem o princípio por trás do mandamento. Jesus deixa bem claro que Deus estabelece todas as coisas e o sábado seria para o benefício do homem e não para ser transformado em regras e preceitos humanos. Jesus está dizendo que você pode quebrar um sábado para salvar a sua vida, até porque assim você se habilita a viver mais tempo e poder guardar mais sábados ainda. Servir ainda mais a Deus. Jesus não está ensinando que os fins justificam os meios. Pode alguém malvado às vezes pensar: então agora se eu vou fazer isso porque isso é bom, mas não importa o que a palavra diz. Não é isso que Jesus está ensinando. Simplesmente ele está chamando a atenção para a verdade por trás do mandamento. Existe um princípio, algo que é mais importante. O mandamento ele foi dado para trazer alegria e não peso para a vida das pessoas. O sentido positivo do mandamento fora encoberto, alienado da vida em Deus. Mas agora foi revelado por Jesus Cristo. E agora, o sábado para eles poderia trazer alegria, se assim eles desejassem, e não peso, como as regras trazem. Seguir regras que foram criadas por homens só afasta o ser humano do ideal de Deus, e o mesmo se torna juiz dos outros. Geralmente o legalista, ele julga todas as pessoas que não fazem as coisas do modo que ele faz. A morte na cruz quebrou o sistema vigente, que escravizava o homem, trazendo liberdade em direção ao amor. É importante que nós pensemos sempre naquilo que Jesus ensinou. Jesus não quebra a lei do sábado, e sim dá a interpretação correta do mandamento. O sábado deveria ser dia de festa e alegria, e não um peso, tristeza, como estava sendo naquele momento. Embora nós hoje não temos que guardar dia nenhum, nós não guardamos dia, porque o Novo Testamento não fala de guardar dia. Mas nos reunimos no primeiro dia da semana para partir o pão
e lembrar de Jesus. O momento deve ser de alegria e por isso deve ser colocado na mais alta prioridade. Mas se você, em algum momento da sua vida, estiver indo para o culto, para a adoração a Deus, e no meio do caminho houver uma necessidade para atender uma pessoa, isso vem em primeiro lugar. Ajude aquela pessoa. E daquele modo, naquele momento, você vai estar glorificando, santificando, adorando o nome do seu Deus. Que Deus te abençoe e que você possa compreender que Jesus, Ele não quebrou a lei, Ele cumpriu. E Ele fez conosco uma nova aliança, a qual seguimos hoje, nos preparando para a sua vinda. Que Deus te abençoe.